Ruge ao Leão da tribo de Judá, do pastor Saulo Oliveira. Adquira já o seu nas lojas Livraria El Shaddai no Jardim de Cima, Rosa de Saron na Galeria do Mercado Municipal ou pelo Televendas 2452-5147. Graça e paz, amados, mais uma semana nós estamos aqui reunidos para recebermos a maravilhosa, poderosa Palavra de Deus. A mensagem dessa semana, apesar de ser curta, eu tenho certeza que irá falar profundamente ao teu coração. E para a nossa meditação, quero convidar você a ler junto comigo o texto de Mateus, no capítulo 7, verso 7. E a palavra do Senhor diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate a porta lhe será aberta. Pois quem dentre vós, sendo pai, e o seu filho lhe pedindo pão, lhe dará pedra, lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará muito mais àqueles que lhe pedirem. Quando Jesus fala sobre esse assunto com os seus discípulos, ele estava nos ensinando algo preciosíssimo. Ele estava nos mostrando que nem sempre aquilo que nós pedimos é o que Deus nos dá. Mas como assim, pastor? Jesus não diz que peçam e vocês receberão? Sim, Jesus ele disse isso. E ele nos ensina nessa passagem um princípio que é o princípio da perseverança. Quando nós pedimos algo a Deus, nós precisamos perseverar. Perseverar em oração, perseverar no clamor, em busca, perseverar em fazer a vontade de Deus. Mas Jesus não diz, peçam e lhes será dado aquilo que vocês estão pedindo. Jesus não disse, busquem e vocês encontrarão exatamente o que vocês querem. Jesus deixou bem claro que quando nós pedimos, Deus nos dá. Quando nós buscamos, Deus nos faz encontrar. Quando nós batemos, a porta é aberta. Mas ele prossegue dizendo para nós o seguinte: olha, quem é o pai que o seu filho, lhe pedindo pão, dá a ele pedra? Ou lhe pedindo um peixe, dá a ele uma serpente? Muitas vezes, o que nós pedimos não é exatamente aquilo que nós precisamos. Nós, como toda criança, como todo filho, nós muitas vezes queremos algo que entendemos ser bom, mas quando colocamos diante do nosso Pai, que é sábio, poderoso, que tem conhecimento, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador de tudo, Ele então nos diz, olha, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho para você muito mais do que você espera, pede ou pensa. Veja, Jesus ele diz o seguinte: os meus planos não são os seus planos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Por que isso? Porque os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor vão além dos seus pensamentos. E Ele, como um Pai amoroso, bondoso, jamais te dará aquilo que, ao invés de ser bênção, será uma maldição. Perceba, muitas pessoas pedem uma porta de emprego e oram, e choram, e pedem, e quando recebem, abandonam a casa do Senhor, abandonam a obra de Deus. Elas dizem, olha, eu não tenho mais tempo para ir à igreja, eu não tenho mais tempo para orar, olha, eu estou tão atarefado com tantas coisas que eu não consigo nem orar mais. A bênção se tornou maldição. Ele recebeu aquilo que pediu, aquela pessoa pediu tanto e recebeu o que pediu, mas aquilo que ela pediu, de fato, não era o que ela precisava. Primeiro, nós precisamos compreender que todo bom pai, ele ensina os seus filhos pela teoria, mas também por meio da prática. Por isso, Deus tantas vezes permite que nós vivamos coisas que nós não gostaríamos de viver. Por nossa insistência, por nossa, perseverança em pedir, Deus nos faz estar mais perto dele, mas também permite que nós passemos por provações, lutas e dificuldades que muitas vezes parece que vão esmagar a nossa vida, parece que foram edificadas para destruir a nossa fé. Mas
Deus demonstra o seu amor de uma forma tão graciosa quando Ele olha para nós e diz: meu filho, minha filha, eu estou com você mesmo no meio dessa provação. Repare uma coisa, quando você pede a Deus: Senhor, olha, eu quero isso, isso e isso. Deus ele não diz para você: olha, pare de pedir isso. Sabe por que Ele não diz isso? Porque todas as vezes que você se aproxima dele por meio da oração, você tem um contato com Ele. E quanto mais contato temos com Deus, mais de Deus nós recebemos. A glória dEle, a presença dEle, o poder dEle, a maravilha que é o nosso Deus, emana dEle, vem a nós e nos transforma dia após dia. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Isso é lindo, sabe por quê? Porque Jesus, ele, ao ensinar sobre esse princípio da perseverança, ele não está nos colocando numa situação de dificuldade. Olha, insistam e vocês receberão. Você se lembra? Esse texto que nós acabamos de ler, ele sucede uma parábola que Jesus conta sobre um amigo que vai até a casa do outro amigo altas horas da noite, e ele bate a porta e o amigo já está dormindo. E ele diz: olha, volta amanhã porque eu já estou deitado com os meus filhos e já está muito tarde. Mas o amigo insiste, batendo na porta, e Jesus então diz: olha, vocês devem perseverar, vocês devem insistir, vocês devem continuar pedindo. Mas repare, Jesus, quando Ele nos leva a esse nível de perseverança, de insistência, Ele não quer simplesmente que fiquemos batendo. Ele diz: se vocês baterem, a porta se abrirá. Oh, como é lindo entender isso. Sabe por quê? Porque quando nós batemos, nós temos algo que está entre nós e a pessoa que está do outro lado. É a porta. Você começa a bater, até que chega um momento em que aquele que tem a chave abre ela por dentro e você vê os olhos daquela pessoa. Você tem um contato não só auditivo, mas também visual. E então, Jesus está nos ensinando que quanto mais nós insistimos em oração diante do Deus Pai Todo-Poderoso, mais contato com Ele nós temos. Deus quer te levar a um novo nível de intimidade com Ele. É por isso que as provações se levantam, é por isso que as lutas se manifestam. Sabe, o Pai amoroso sempre corrige aos filhos que ama. Então eu quero dizer para você, se nós vivemos a manifestação de Deus de glória em glória, se nós somos transformados de glória em glória, nós precisamos compreender que não é de luta em luta, de prova em prova, mas de glória em glória. Porque todas as vezes que nós pedimos, o Pai nos ouve. Se pedimos conforme a sua vontade, Ele nos atende. Se pedimos contrário à sua vontade, algumas vezes Ele permite. Veja o caso de Jonas. Jonas foi para um lado quando Deus queria que ele fosse para outro. Jonas fez a vontade dele quando Deus havia pedido para que ele fizesse a vontade do Todo-Poderoso. Deus não impediu que Jonas fosse para o cais, Deus não impediu que Jonas entrasse no barco, Deus não impediu que o barco saísse do porto, mas no meio do mar, uma tempestade muito grande se levantou. E Jonas então se viu cercado pela soberania de Deus. Ninguém pode resistir à vontade do Senhor. Naquele momento, Jonas reconhece a sua falha, a sua pecaminosidade, então é lançado ao mar e Deus não permite que aqueles a quem Ele escolheu, aqueles a quem Ele designou para uma missão pereça. Então o que Ele faz? Ele leva Jonas até o centro da vontade dele por meio de um peixe. Qual é o peixe da sua vida? Qual é a luta, qual é a provação, qual é o tempo de crise, de dificuldade que você está enfrentando, que tem sido, na verdade, um meio que Deus está utilizando para te levar até o centro da vontade dele? Compreenda isso hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, conjuntamente, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um plano para você, Deus tem já definido, Ele não está escrevendo o que você será e fará, Ele já escreveu antes da fundação do mundo. Ele tem para você um propósito específico. Renda-se ao propósito de Deus. Entenda,
o que Ele quer com toda essa situação é que você o busque mais de perto. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse é o desejo do Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, que ao insistir, ao perseverar, Deus talvez não vai dar para você o que você quer, mas Ele vai dar para você algo superior, aquilo que você precisa. O pai nem sempre dá para o filho o que ele quer, mas ele sempre dá para o filho aquilo que o filho precisa. Tenha certeza, o Pai que é amoroso, o nosso Deus celestial, tem bons planos para você. E eu convido você nesse momento a curvar a sua cabeça, nós estaremos orando e eu sei que Deus há de fazer grandes coisas na tua vida. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento. Senhor, graças te damos porque o Senhor ama tanto essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor, por meio desse dispositivo, por meio desse computador, alcançou essa pessoa, Pai, com a Tua palavra, para que ela pudesse se voltar para a Tua vontade e viver o Teu propósito, Pai. Senhor, alcança os Jonas que estão por aí, Senhor. Alcança os Jonas, aqueles Jonas, Senhor, que receberam um propósito do Senhor, uma missão do Senhor, mas preferiram fugir do propósito. Senhor, que eles encontrem o centro da Tua vontade e sejam um instrumento que o Senhor definiu para que eles sejam. Fortalece, Pai, edifica, transforma por meio da comunhão. Pai, em nome de Jesus, que ao bater a porta seja aberta, Senhor, para que haja de fato um encontro genuíno entre o Pai amoroso e o Filho amado. E assim como o Filho pródigo, Senhor, que os Teus braços possam alcançar essa vida, que os Teus braços possam alcançar o Teu filho e a Tua filha, para que o Teu nome seja glorificado e para que ele e ela entrem na festa que foi preparada para o Filho amado. E em nome de Jesus Cristo, que possamos ver a Tua glória manifesta e testemunhos de vitória para a glória do Teu louvor. Assim oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e eu quero convidar você que talvez não é inscrito nesse canal, talvez pela primeira vez você está assistindo uma ministração desse canal, que é o canal Livres em Cristo, para que você se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever, você receberá toda semana notificações dos vídeos, das novas mensagens, do programa Falando Adoração, que é um programa onde ministros de louvor se reúnem, nós conversamos sobre adoração, sobre louvor, louvamos e cantamos hinos de adoração ao Senhor e você receberá esse material. Eu tenho hoje aqui o privilégio, a alegria de poder ter aqui no nosso estúdio um irmão em Cristo que acompanha o nosso canal já há algum tempo e que tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar. E eu quero convidar aqui nosso amigo e irmão em Cristo, Roberto. Graça e paz, Roberto. O Roberto que em viagens pelos Estados Unidos acabou conhecendo o nosso canal e conhecendo as ministrações desse canal, e Deus falou com ele. E onde mesmo foi que você assistiu pela primeira vez o programa? A primeira vez foi em Orlando, uma viagem em Orlando, e eu acompanhei via o YouTube e outras divulgações, e Deus veio trabalhando isso na minha vida. A partir disso eu fui acompanhando. Logo depois eu estava em viagem em Houston, Texas, e novamente Deus veio trazendo a palavra, testificando na minha vida o mover de Deus pelo ministério, pelo trabalho que Ele tem usado todos para desenvolver a cada vez mais o mover da palavra dele. O evangelho da verdade. Da verdade no mundo. Não preso simplesmente num espaço, numa cidade, num país, mas todo mundo, a todo ser vivente, tendo o prazer de provar da palavra, provar do Espírito, da presença de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E Roberto, ele veio dos Estados Unidos agora há poucos dias, participou do nosso culto aqui no domingo, foi uma bênção ter ele aqui conosco, testemunhou do que Deus tem feito na vida dele e
foi um canal de bênção para o nosso ministério. Quando eu digo nosso ministério, eu não estou falando apenas de uma igreja, de um rótulo denominacional, mas sim da divulgação da mensagem do Evangelho. Todos os vídeos que nós fazemos, todas as mensagens que são postadas, elas são para a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, assim como a palavra do Senhor alcançou o Roberto lá em Houston e fez esse se mover, né, no coração, como ele mesmo falou, confirmando o propósito de Deus, o projeto de Deus, e hoje ele está aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na vida de muitos de vocês. Amém? Amém. Roberto, que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Um grande prazer. Amém, amém. Um grande prazer em contribuir como servo de Deus. Aleluia. A obra de Deus. Amém, amém. O Roberto não queria que eu falasse, mas não tem como não dizer, até porque você com certeza vai notar, ou se você acompanha o canal, você já está notando a diferença na qualidade de imagem, de som. E o Roberto, ele foi um instrumento de Deus para poder abençoar o nosso canal com uma câmera. Nós gravávamos com celulares e Deus tocou no coração dele, e ele, a esposa, né, a família dele, eles abençoaram esse trabalho, e com a câmera, uma câmera profissional, com um microfone, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida cada vez mais, Roberto. Amém? Amém. Vamos estar orando pelo Roberto, pela vida de cada um daqueles que se dispuseram a abençoar a obra do Senhor. Pessoas doaram para nós começarmos esse trabalho evangelístico, pessoas doaram tripés. Nós começamos esse trabalho de uma forma simplista demais, muito simples mesmo. Tudo que nós queríamos era começar imediatamente a divulgar a mensagem do Evangelho. E Deus, quando Ele nos deu essa direção, nós já começamos a correr para poder organizar tudo, para poder gravar. Se Deus quiser, no 10º programa, que é daqui a pouquinho, vocês vão conhecer a equipe Livres em Cristo, né? Gabriel, Lucas, que é o nosso diretor, o Cadu Tavares, que é o cinegrafista, é o cara da iluminação, é o cara que resolve muitas coisas aqui. A Amanda Castro, que você já conhece, você sempre assiste ela por aqui. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais esse ministério, essa obra é para a glória dele, é para o reino dele, e assim como Deus usou a vida do Roberto, Deus tem usado outras pessoas, e que Deus possa estar tocando o teu coração e usando você como um instrumento, não só para abençoar essa obra, mas para abençoar a sua igreja, o seu ministério. Muitas pessoas às vezes não dão crédito, Roberto, à palavra do Evangelho que tem sido ministrado na vida dela semana após semana. Uma coisa que me disseram uma vez foi o seguinte: pastor Jorge, um grande amigo meu, inclusive um abraço, pastor Jorge do Projeto Shekinah aqui em Valença, ele disse o seguinte: as pessoas, elas assistem muitos vídeos pela internet de pregação, elas ouvem muitos pregadores, ainda mais hoje em dia com todo esse acesso, né, à informação, mas elas devem continuar dando valor ao mensageiro de Deus e à mensagem de Deus na vida dela, né? Deus confiou a você e você a um pastor que busca o Senhor, que ministra a palavra do Evangelho. Então abençoe o seu ministério, seja fiel a Deus na obra que Ele confiou a você. Entenda, a igreja não é do seu pastor, a igreja é de Cristo. Todo investimento que nós fazemos é para a glória de Deus, não é, Roberto? Sempre. Amém. Vamos orar? Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela vida do Roberto, pela vida da Maria, pela vida, Senhor, do Daniel Oliveira. Pai, te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, a Marlene, Senhor, irmãos e irmãs que têm colaborado com esse ministério, com essa obra, para que a mensagem do Evangelho alcance muitas pessoas. Senhor, e assim como o Roberto, que lá em Houston, Senhor, recebeu a mensagem do Evangelho, Senhor, que confirmou todo o chamado do Senhor, a obra do Senhor na vida dele. Pai, que muitas outras vidas possam ser tocadas pelo poder do Teu Espírito e pela mensagem do Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os nossos irmãos na Itália, abençoa os nossos irmãos, Deus amado, na Rússia. Senhor, abençoa os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, aqueles que têm nos acompanhado semana após semana. Senhor, que a Tua mão poderosa alcance cada um deles, para a glória do Teu nome, Pai. Assim nós oramos,
pedindo ao Senhor as bênçãos do céu sobre a vida, a casa e a família do Roberto e de cada um desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Roberto.